Olá, minha gente. Eu estava fazendo uma ginástica aqui em casa agora. É o que eu faço no isolamento, a quarentena, para não entrevar. Eu já não sou um menino, preciso me movimentar. E estava dando uma olhada no Twitter. De repente eu vejo no Twitter a impressão de uma conversa pelo WhatsApp do Vladimir Aras e do tal do Dallagnol. E o Vladimir Aras propõe que o Dallagnol fosse candidato para tirar inimigos do Senado. No caso, o inimigo seria eu, e ele cita a Gleisi Hoffmann também, que é presidente do PT hoje. Minha gente, inimigos do Ministério Público, por quê? Por que eu sou inimigo do Ministério Público? Eu fiz uma guerra contra o roubo do pedágio no Paraná, e o Ministério Público Federal, do Dallagnol e do Aras, se manifestaram em todas as ações que eu entrei, em todas as recusas de aumento, a favor dos concessionários de pedágio. Olha, o Ministério Público Federal e o Ministério Público Estadual também. Mas eles estavam bolando uma maneira de me tirar do Senado. Eles fizeram isso de certa forma. Eles fizeram uma acusação de que a corrupção no pedágio atravessou 3 governos. O meu governo, o governo do Lerner e o governo do Beto. Quando eu fui um combatente. E os que se manifestavam pela manutenção da corrupção eram os procuradores federais. Minha gente, como é que vocês querem que eu acredite nessa gente? É claro que, de alguma forma, eles prestaram um serviço no combate à corrupção. Mas eles estavam a serviço do fim da soberania do Brasil, da entrega das nossas riquezas, da quebradeira da Petrobras, do desemprego dos trabalhadores. Vejam como se comportou o Obama com o escândalo da General Motors nos Estados Unidos. Os corruptos foram para a cadeia, com o apoio do Ministério Público, da polícia norte-americana. Mas ele encampou, estatizou a General Motors, salvou e depois devolveu para o mercado para que os Estados Unidos não perdessem nenhum emprego. Esses caras, pela sua idade, pela falta de conhecimento de geopolítica, de política, de sociologia e de economia, resolveram se transformar numa espécie de um clube clandestino, uma espécie de uma Ku Klux Klan no Ministério Público, e queriam tomar conta do poder. Então fica bem claro, fizeram uma guerra contra mim e me consideravam inimigo. Inimigo por quê? Porque eu fui o principal combatente da corrupção no Brasil? Porque foi no meu governo que nós fizemos a denúncia e pusemos empreiteiros que estavam colocando sobrepreço no estado da cadeia em massa? Nenhum apoio do Ministério Público. Em nenhum momento. É evidente que quando pusemos na cadeia, teve uma iniciativa do Ministério Público, na época era o De Lázari, o Luiz Fernando De Lázari, que era procurador estadual. Mas depois disso eles desapareceram. E o jogo é esse, minha gente. Esse Aras ia no meu gabinete me bajular, me chaleirar, me puxar o saco, Aras. Você não sabe quanto era cansativa para mim uma entrevista com você. Eu olhava na sua cara e via o retrato da hipocrisia e da safadeza. Mas você ia me chaleirar no gabinete e manda para o Dallagnol uma proposta de uma estratégia para me tirar do Senado, tirar a defesa do Brasil, a defesa dos empresários, a defesa da seriedade, que vocês nunca tiveram no comportamento comigo no governo. Tentei, muitas vezes, brigar com o Banco Itaú, que tinha ficado com a reserva paranaense, a reserva do Banestado, para demissão de funcionários, nunca devolveu. Apoio de vocês? Não, não existe. Não existe. Vocês queriam poder, vocês queriam tirar senadores independentes do processo. Eu fico profundamente indignado e agradeço ao pessoal da Intercept de ter localizado e editado essa conversa entre o Vladimir Aras, vejam bem, estou falando do Vladimir Aras e do Dallagnol. Não me refiro, nesse momento, ao Procurador-Geral da República, que está tomando algumas atitudes interessantes no sentido de estabelecer a transparência das ações do Ministério Público. Agora, minha gente, que sordidez dessa gente. O Dallagnol, falando de moralidade, e indo a Ponta Grossa comprar casas do Minha Casa Minha Vida para especular com ela, tirando a oportunidade de um trabalhador pobre de conseguir a casa própria. Isso é moralidade. Eu não quero que o combate à corrupção acabe no Brasil. Até porque
os meus governos se caracterizaram pela firmeza contra a corrupção. Mas esse endeusamento desses promotores não tem cabimento. É claro que a luta contra a corrupção tem que ter continuidade, mas com transparência, não na mão de promotores e de juízes que manipulam conforme sua ideologia, as suas conveniências e as suas oportunidades de futura participação na política. Por que tanta gente não está presa? Onde é que estão os caras do PSDB? Por que fazem ridículas acusações agora, quando os crimes do pessoal do PSDB já prescreveu? Por que esperaram até agora? Minha gente, combate à corrupção tem que ter apoio de todos os brasileiros. Mas essa gente que se constituiu numa corporação, numa sociedade secreta de vantagens próprias, de distribuição de diárias e com apoio de internacionais da FBI e tal, no interesse dos Estados Unidos, não pode ser respeitada porque eles não merecem respeito. Que horror, Vladimir Aras, é você. Que caráterzinho ridículo. Um caráter de merda. Um abraço a vocês. Desculpa pela indignação colocada dessa forma aqui no Periscópio.